Olá, estamos aqui hoje no podcast Matriarcas da Vida Real com uma convidada muito especial que eu já vou apresentar para vocês. O ponto desse podcast, gente, é a gente mostrar que essa tal dessa matriarca, dessa mulher amorosa, dessa mulher que serve a Deus, é uma mulher normal, assim como eu, assim como você também pode ser. E hoje eu tô aqui com a Karina Duque. A Karina é psicanalista, ela trabalha no time Formação de Psicanálise do Lucas Scudeler e tem toda uma bagagem aí atendendo centenas, milhares de alunas, né, na verdade. E eu trouxe ela pra gente bater esse papo, conversar um pouquinho sobre a história dela, sobre os perrengues que ela passa, para vocês verem o que é uma vida real de uma matriarca. Muito bem, Fernanda, eu agradeço o convite, é um prazer estar aqui com você nessa conversa, nesse podcast, e que com certeza vai trazer muitos resultados, muita alegria para quem assistir e puder compartilhar da vida real de uma matriarca, que não é assim um bicho de 7 cabeças. Exato. Eu acabei nem me apresentando, né? Eu sou Fernanda Seque, esse aqui é o meu canal, Campo Consciente. Eu também comecei minha carreira com comportamento junto com o Lucas Scudeler, me formei mentora com ele, trabalhei na mentoria elite dos 4%, fui a primeira mentora associada. E agora estamos seguindo aqui juntas, né? Nessa missão de passar tudo isso, esse legado adiante. Cá, começa contando um pouquinho pra gente, né? Que você nem sempre foi psicanalista. Você começou sua carreira como professora infantil. Conta um pouquinho pra gente, assim, de como foi essa transição, de onde veio essa ideia, né? Porque às vezes você fala, ah, nossa, mas ela é diferente, ela já tem tudo resolvido. Mas você não tinha tudo resolvido. Você foi entrando num processo aí de autoconhecimento, de mergulhar em você mesma, né? E conta um pouquinho pra gente como que foi isso. Antes eu trabalhava como professora, né, professora bilíngue em escolas, né, eu era professora de criança pequena. E eu comecei essa carreira muito mais influenciada pela minha família, né, que foi me direcionando ali. Naquela época eu ainda não sabia muito bem o que eu queria, ou então não tinha muito posicionamento para, não me sentia tão fortalecida para escolher de fato e bancar as minhas escolhas naquela época. Né? Hoje vendo, eu reconheço isso, né? Clássico, né? Querer a aprovação da família. É um dos pontos que a gente mais Isso, trabalha. exatamente. É uma questão que a gente vê bastante. É muito comum, né? Os jovens ainda até hoje se apoiarem bastante nas opiniões dos pais, às vezes nem tão de forma tão objetiva, às vezes um pouco inconsciente, né? Sempre buscando a aprovação da família, buscando a aprovação de alguém na hora de fazer uma escolha, né? Mas eu fui muito feliz na educação durante um bom tempo, né? Uma característica que eu tenho, que é de me comprometer com aquilo que eu escolho e fazer as coisas funcionarem. Mas, num certo ponto, eu comecei a sentir um incômodo no sentido de não havia um problema em ser professora, não havia um problema em trabalhar em escola, mas era algo muito mais interno que eu sentia, que eu ainda não sabia direito o que era, de onde que vinha aquilo, né? Que nome dava. Uma coisa sutil, você diria? Era uma questão sutil, Era um sentimento, algo que eu não conseguia explicar, mas eu conseguia, por exemplo, pensar assim, ok, eu sou feliz aqui agora, mas eu sei que eu não quero isso para daqui 10 anos. Isso não está mais preenchendo o meu ser. Esse serviço, no formato em que ele é feito, a entrega que eu estou dando ainda não sou eu completamente. Eu pensava dessa forma, mas eu ainda não sabia muito bem por onde começar. Tá, e aí? Mas a vida inteira, quase 20 anos, fazendo a mesma coisa. Porque eu me formei no magistério, no antigo magistério ainda, quando existia magistério. Então, foram muitos anos nessa área. Depois eu fui fazer pedagogia e continuei com ensino bilíngue. E então, Nossa, chegou a ter 20 anos nessa carreira? mais de 20 anos até. Caramba! Aí você Eu vê que a comecei lá pessoa no não tem a colegial. idade que parece, hein, gente? Não ligo, não, de vou falar, de revelar minha idade. Eu tenho uma idade boa aí. Uma caminhada boa. E, enfim, então eu comecei bem na minha adolescência, né?
Então, eu sempre só fiz isso. Eu ficava, tá, eu só fiz isso da minha vida. O que poderia ser? E aí, eu fui buscar respostas, né? E aí, tanto que eu conheci um grupo, né, de treinamentos na época, de mentores, que me ajudaram muito, que foi a Pandora Treinamentos, e que lá dentro, com mentorias, com treinamentos, eu fui entrando num processo de autoconhecimento muito profundo, mas muito embasado em espiritualidade. Em entender a minha espiritualidade, abordar meu autoconhecimento numa profundidade ainda maior, além da mente e do comportamento. Você acha que é possível estudar autoconhecimento sem falar de espiritualidade, sem falar de Deus? Não, hoje não, eu vejo que não é possível desvincular uma coisa da outra. E aí, até a gente vai chegar nesse ponto, né? Hoje, trabalhando com isso, eu vejo resultados reais, né? De pessoas que eu atendo e estando dentro da Pandora também, pessoas os alunos que passam pelo processo, que entram nessa jornada com esse viés de espiritualidade profunda, têm transformações reais e sustentáveis para a vida. E isso faz toda a diferença, né, no nosso trabalho. A gente vê a transformação dos alunos, o que cada um vai mudando essa maneira de ver o mundo, de conectar, de resolver Sim. problemas, de agir com as pessoas. Faz Sim. muita diferença, né? Enfim, e aí eu fui entrando nessa jornada de autoconhecimento, mas assim, não foi simples. Foram longos 6 anos aí, né, de descobertas e testes. Eu fui fazer outros testes que ainda não era psicanálise. Não foi assim, tá bom, então é psicanálise. Como que você chegou, tipo, em psicanálise? Eu fui fazendo alguns testes, né? Eu comecei a falar, não, acho que eu gosto naquela... Sabe quando a gente faz aqueles testes? Ikigai, né? O que você gosta de fazer? O que as pessoas comprariam de você? Nesse processo foi importante, né? Também de fazer os testes, que eu fui entendendo que eu tenho reputação, né? Você vai entendendo o que é reputação. É quando as pessoas acreditam em você, independente do que você faça. Sim. Então, eu fui trabalhar com cachorro, que é uma coisa que eu gosto. Então, eu fiz Dog Hero, essas coisas, sabe? De cuidar de cachorro. Que legal. Aí, depois eu vi que, não é bem por aí, que eu acho que eu vou me sustentar. Eu amo, mas não é isso. Que vai tocar meu coração e que vai também trazer uma base mesmo para mim, né? E depois eu fui para a área de maquiagem também, incentivada por algumas amigas. Também falei, não, é isso. Até que um dia, falei, não, mas pensando bem nas minhas habilidades e me voltando também muito para essa questão de propósito, tá? O que me preenche como um propósito? O que eu estou sentindo? O que eu estou trazendo aqui dentro? O que vai fazer sentido para a minha vida, né? E como que eu posso também explorar mais as minhas habilidades, os meus dons recebidos, para que eu possa servir da melhor maneira possível. Sim. Né? E aí eu fui descobrindo, bom, então eu sou uma boa ouvinte, fui pensando assim, né? Até que uma amiga minha me deu essa dica. Sempre tem, né? Sempre tem um anjo. Um anjinho que fala assim, Karina, você já pensou em psicanálise? Aí eu fui atrás de psicanálise. E aí fiz a psicanálise também lá com o time da Pandora. E quando eu fiz o meu primeiro atendimento, eu descobri, fez assim, uau! É isso! Que legal. Era isso que eu deveria ter feito o resto da vida. Foi tipo uma sensação, um sentimento de caramba. É isso. É isso. Que legal. E você falou em amigas, né? Eu queria falar um pouquinho sobre esse tema, porque tem uma noção aí na sociedade, no inconsciente coletivo, de que as mulheres são competitivas. E o que o Jung nos explica é que a mulher que ela tá inconsciente, que ela não é tão madura de fato, ela é uma mulher competitiva. Mas essa mulher, conforme ela evolui, ela ganha consciência, ela começa a entrar num modo de cooperação e ter uma amizade completamente diferente entre mulheres.
E uma amizade entre mulheres, quando ela é verdadeira, ela é um laço quase que inquebrantável. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso pra gente, assim, sobre essa visão, sobre a amizade entre mulheres, sobre essa egrégora feminina de mulheres matriarcas que estão crescendo, estão evoluindo juntas, e como que é isso na sua vida? Nesse processo de autoconhecimento também, né, trabalhar e me envolver bastante na minha espiritualidade profundamente, é, houve sim algumas mudanças em relação à amizade, né? A gente aprende ali um pouco, não que seja não que tenha sido um movimento meu, mas acabou sendo um movimento natural, de que aquela coisa, né, da similaridade, assim, de pessoas que carregam o mesmo propósito, o mesmo valor, servem a Deus e trazem a verdade como o ponto central da sua vida, elas se aproximam. Aquelas pessoas que não estão preparadas para isso se afastam naturalmente, né? E, e eu acho que foi acontecendo isso, né? Então, eu acredito que hoje o meu núcleo de amizades está de acordo, né, com esses princípios. E não foi uma questão assim eu escolhi ou eu deixei de conviver com as pessoas. Foi acontecendo. Esse núcleo de amizades mais maduras foi acontecendo naturalmente conforme eu fui amadurecendo também. Então, hoje as minhas amigas, a gente não tem essa, né, as amigas com quem eu convivo, não existe isso de competição. A gente tem sim uma fraternidade, né, colaboração uma com a outra. Não existe isso de competir, de essas coisas. Que legal. Isso é uma verdade que é muito dura para quem está começando nesse caminho do autoconhecimento, mas a verdade é que semelhante atrai semelhante. E às vezes você olha, você tá brava, você tá falando assim, minhas amigas são todas competitivas, é uma querendo... Por que que você tá lá? O que que você tem em comum com essas amizades? Qual que é a chave fechadura que te coloca ali? Como que você vai avaliar as suas sombras para que você mude essa dinâmica e aconteça isso que você está me relatando que aconteceu na sua vida? De mudar as pessoas que estão ao seu redor como reflexo da sua mudança interior. E não tem nada mais bonito do que isso, né? Sim. Isso faz toda a diferença. A gente mesmo, né? Você chegou na minha vida como aluna e a gente começou um processo, eu fui vendo a sua mudança e aí a gente também se aproximou como amiga, né? A gente já se conhecia pessoalmente e aí começou a conviver, a sair junto, a fazer todas essas coisas. Porque fez sentido, né? Foi meio que... Não tinha como isso não acontecer com tanta afinidade. Exatamente. Eu acho que uma coisa que eu me questiono bastante, até as minhas alunas trazem isso como questão, né? Elas perguntam, mas então eu tenho que me afastar das pessoas que eu gosto, das minhas amigas, enfim, né? Porque elas percebem, conforme elas vão amadurecendo, elas percebem esse movimento acontecendo. Ou então começam a sentir, parece que eu não me sinto tão bem nesse ambiente, parece que as coisas que tinham sentido antes não fazem mais sentido agora. Isso é natural. Eu acho que o mais interessante que eu até trago como lição, assim, como observação, você não precisa excluir essas pessoas da sua vida, né? A partir do momento que você entende como que é essa autocompaixão, que você tem autocompaixão pela sua própria humanidade. Então, quando você passa pelo processo de autoconhecimento, você não elimina as suas sombras. Você simplesmente passa a conhecê-las. Então, não quer dizer que, nossa, eu nunca tive inveja de ninguém. Ou então, eu nunca tive vergonha de falar, ou alguma coisa assim. Eu entendi que existem essas sombras em mim, e justamente por eu conhecer a minha humanidade é que eu trago luz para isso, para eu não fazer, para eu ter consciência e não ser esse ser que está ali escondido, né? E ser um outro ser, fazer outras escolhas, né? Então, de fato, você não precisa excluir essas pessoas, mas você pode ter compaixão. Então, de repente, tem uma amiga que você é aquela amiga de infância.
mas assim, que você ama mesmo, como uma irmã, mas ela não acompanha você exatamente os valores que você tem hoje, as prioridades que você tem hoje na vida, mas você a ama e você tem compaixão, que ok, ela ainda não aprendeu, ela ainda não está nesse estágio, de repente ela está aprendendo de outras formas. E não é sobre se sentir superior, né? Mas é É. sobre a gente, de fato, aceitar o outro como ele é. Isso. Ela é assim, ela tá num assim. relacionamento ruim, quer ficar, tudo bem. No meu caso, ela gosta de comer e tá gordinha, tudo bem, vou amar ela do mesmo jeito, né? Isso. Porque eu acho que tem um anseio muito grande de que essa mulher, ela é um certo estado de perfeição. Mas, na verdade, o processo dessa mulher é a aceitação da sua humanidade, é a observação da sua imperfeição. E esse é o ponto principal que eu trabalho na minha mentoria, né? Todo o método que eu desenvolvi é justamente pautado nisso, em você observar a sua sombra e perceber como que a partir daqui eu me torno uma pessoa melhor. É você ativar o observador, é você sair daquela coisa, né, que a gente vê naquele filme do Divertidamente, das emoções vão acontecendo, e aí você vai agindo por impulso, e aí chega a raiva, e aí vem o nojinho, e aí um vai contaminando o outro, e aí quando você vai ver tá aquela bagunça, e você tá agindo naquele piloto automático, naquela coisa. Quando você ativa o observador e começa a aceitar e perceber que essas emoções estão lá, em vez dela bater e você agir, é como se você ganhasse um espaço aqui no etérico para você pensar antes de agir. E aí conseguir tomar decisões melhores. E esse é o tal do ativar o observador que a gente trabalha tanto em mentoria. Como que foi quando a gente começou a trabalhar isso, que você sentiu essa mudança? Conta um pouquinho, assim, pra mim, Sim. de como que foi viver esse método na pele, praticamente enquanto eu tava criando, né? Exatamente. E aí, bom, aí entra a Fernanda na minha vida, nessa minha trajetória de autoconhecimento, né? Eu já vinha fazendo, mas aí quando eu percebia que eu tinha alguns pontos ainda que eu precisava olhar com mais profundidade. Eu precisava de alguém próxima mesmo ali, me dando a mão. E vamos lá, Karina, né? Vamos amadurecer mais um tanto aí. Precisa, né? O pessoal acha que, não, eu não preciso de ninguém. Mas é aquilo que a gente fala sempre. Tem coisa que tá escrito na areia, você faz assim, você apaga. Tem coisa que tá escrito na madeira, você vai lá, dá aquela lixada e resolve. Mas tem coisa que tá assim, na pedra, que é difícil de você apagar, de tão enraizado que aquilo tá no nosso inconsciente. E aí, a pessoa que é mais madura é justamente a pessoa que só sobrou coisa em pedra para resolver. É justamente a pessoa que precisa de alguém para olhar no olho dela, para pegar na mão, para estar junto, para entender o seu processo de perto, né? E ter a humildade de admitir isso já é uma maturidade. Sim, exatamente. Sim, eu tenho um compromisso muito grande com a verdade, né? E para mim, assim, sempre tem algo a mais para descobrir. Eu sempre me pego, não, peraí, isso aqui eu não tô conseguindo, o que eu faço, né? E foi aí que a gente começou, né, Fê? E aí, esse seu modo de trazer essa ideia do observador, né, de ativar o observador, de olhar para suas sombras. Então, você trazia uma técnica, colocava às vezes uma técnica lá, um exercício, mas ainda você colocava o ponto de, ok, enquanto você faz esse exercício, observa o que vem de sentimento, de emoção. Né? Essa é toda a diferença, porque a técnica pela técnica, ou exercício pelo exercício, ou a orientação, enfim, isso é realmente uma coisa que passa, né? Ou entra pelo automático e passa por você e não aconteceu nada. A grande diferença mesmo que eu senti com a proposta que você trouxe foi isso de aprofundar cada vez mais nesse olhar, esse observador cada vez mais ativo para pegar as nuances das sombras, as nuances das emoções, do comportamento, e é ali que tá, é ali. Pensa assim, né? Quando a pessoa pensa, nossa, mas por que eu tô repetindo ciclos? Por que eu ainda tô repetindo essa lição? É porque tem coisa ali, e tem mesmo. Tem mesmo. Como eu costumo brincar, o bebê só engatinha porque ainda não aprendeu a andar. Ninguém aprende a andar e continua engatinhando, é impossível.
Então, se o ciclo tá se repetindo, pode ter certeza que tem coisa para se resolver. Sim. Para mim ficou muito claro isso, muito claro. Porque quando a gente quer ver a verdade, Deus mostra. Total. Tanto que é uma coisa que eu brinco, né, Fê? Depois que eu conheci esse processo que você apresentou e que eu fui, né? Nossa, agora é chuva de sombra. De verdade. Pá, pá, assim. Eu falei, tá bom, já entendi. Todo mundo achando que a matriarca é perfeita e a gente assim, meu Deus, olha o tanto de raiva que eu tenho, meu Deus, olha o tanto de inveja que eu tenho. Gente, eu tenho de inveja daquela minha amiga, eu nem sabia. É isso que a gente conversa, é isso que a gente tá vendo para se tornar pessoas melhores. Tá admitindo dentro de um ambiente com aquelas amigas com quem você pode cooperar e crescer junto, que não vão ficar te jogando as coisas na cara, lógico. E dentro disso, a gente consegue crescer e evoluir. É esse tipo de assunto. O que eu vou fazer para me tornar uma pessoa melhor, né? Hoje eu penso assim, né? Ouvindo isso que você está falando aqui, que a gente está conversando, eu penso que assim, o nível da matriarca é um nível de amorosidade tão grande que não é um amor. Então eu estou pronta, eu sou uma santa mulher que estou pronta, não tenho mais, nunca fico brava, nunca fico triste, nunca falo uma besteira. Não é isso. Tem que né? saber rir, gente. Sem rir a vida não tem graça. É justamente o contrário. É quando você tem aquela honestidade radical com você mesmo, de você, opa, me peguei com raiva, opa, me peguei com inveja aqui, porque ó, tive uma invejinha aqui. Então vamos lá, transcende essa inveja aí, tô preparada para isso. Eu acho que é esse o estado da matriarca, e não estar pronta, santa e perfeita, né? Perfeito. Nossa, você explicou perfeitamente bem. Muito. Até antes da gente começar a gravar, né? Você olhou assim, você olhou aqui na câmera e falou, nossa, tem uma massadinha na minha blusa. E a gente tava falando sobre isso, a perfeição que a gente se cobra, né? E aí eu ainda brinquei com a Karina. Primeiro hater que eu tive no meu Instagram nem foi uma hater, ela até elogiou assim junto, ela falou assim, caramba, que mensagem legal que você tá passando e tal, mas precisava estar com a roupa amassada? Você fala de mulher, de feminilidade, de elegância, de ser matriarca? E é isso. É o se permitir não ser perfeita, é se permitir estar com o cabelo meio esvoaçado naquele dia, né? Não ter uma arrogância de querer se sentir superior, né? Eu até brinco às vezes assim de as chagas que habitam em mim. Tipo, não pode ter um frizz no cabelo, meu português tem que estar perfeito. É justamente o deixar ir, né? Dessa posicionalidade em se sentir superior, em querer competir, ou igual ela brinca, né? Tipo, minha inimiga tem dias difíceis. Porque você sai dessa vibe. E você entra numa amorosidade onde você tá olhando a pessoa pelo que ela é. E tanto faz se a roupa dela tá amassada ou não, se ela tá uns quilos a mais ou não, se tem um pouco de frizz no cabelo ou não. Porque isso perde a importância dentro do nível de conversa que a gente está tendo aqui, dentro do nível de permissão, né? Para falar de Deus, para falar de amor, para falar de conexão, para falar de amizade feminina. Que importância isso tem, não é mesmo? Sim. E eu acho que essa mesma... E aí, falando um pouco de relacionamento, né? Eu acho que essa mesma leveza que você tem com você mesma, que eu falo muito, essa autogentileza, seja gentil com você. Uma coisa que eu repito para mim, e eu ensino às minhas alunas também, seja gentil, né? E valorize também o seu processo. Não pense só no resultado, no que vai ser, no que foi feito. Você está num processo, né? Então, seja gentil. E trazer essa leveza, assim, ter essa... Então, de repente, tá no dia mais descabelada, pode acontecer de você estar... Se você estiver bem com você mesma, descabelada, com uma roupa esquisita, de conhecer o amor da sua vida, né? E é mais provável, mais provável. Eu sempre que a mulher sai de casa e fala assim, vou encontrar alguém hoje, vou me arrumar, vou não sei o quê, vou estar com tal roupa, dificilmente vai encontrar. Agora eu brinco, aquele dia que você tá, sei lá, fazendo nada na casa da sua tia-avó, o seu primo aparece com um amigo e é ele, o amor da sua vida. Porque você não tava com pretensão, né? Você sai do modo caça e permite que a pessoa venha até você, né? E esse estado de leveza que você trouxe é uma grande chave do relacionamento. Por quê, gente?
o que dá pepino no relacionamento? É justamente a pessoa não fazer isso que a gente tá contando aqui, que a gente faz na mentoria, que é o quê? Observar a própria sombra. Aí, por exemplo, eu sou preguiçosa. E eu fico fingindo que eu não sou preguiçosa. Aí o maridão vira e fala assim, nossa, você tá preguiçosa, hein? Custava levantar e fazer não sei o quê. Se a pessoa tá negando aquilo pra ela mesma, o que ela vai fazer? Preguiçosa nada, você que é um folgado. Quem que você pensa que sabe falar assim comigo? Vai ativar a espartana, né? Que é justamente a sombra feminina, aquela mulher que a gente... virilizada, que o pessoal fala hoje na internet. E, em contrapartida, se você tá vendo essa sombra também, aquilo se torna uma oportunidade. Nossa, amor, obrigada por me falar. Eu realmente tô sendo preguiçosa. Eu vou levantar e vou fazer, porque eu não quero essa preguiça toda aqui, não. E aí, isso vira uma chave que a outra pessoa, inconscientemente, quer fazer o mesmo por você. Ela quer dar o melhor pra você, você quer dar o melhor pra ela. E aí os dois vão crescendo, vão evoluindo, vão se tornando melhores, vão se tornando melhores, vão se tornando melhores. E isso é o que transforma o relacionamento, né? Então, se você não tá disposto a se aceitar como você é, aceitar a sua humanidade, aceitar que você tem defeito, aceitar que você tem sombra, é simplesmente impossível você ter um relacionamento saudável e feliz, né? Teve uma aula que você trouxe até uma frase do Dr. Hawkins, né? Que ele diz assim, se você não domina a sua sombra, elas te dominam. Né? Se você não conhece suas sombras, alguma coisa nesse sentido. Isso ficou muito para mim, assim, né? Então, é isso, né? Se você não conhece as suas sombras, então se você não conhece que você é passível, é um ser humano, passível de sentir inveja, de ter preguiça, de ter medo, de ter vergonha, se você não vê isso, que a sua humanidade, você vai ficar o tempo todo lutando contra isso. Então, é como se fosse um animalzinho preso numa jaula, numa gaiola. E aí, qualquer oportunidade, ele vai tentar arranhar alguém que... olha, tô vendo sua sombra aí. Né? Ai, gente, pra quem não conhece o Dr. Hawkins, que a gente sempre fala, tá aqui, ó. Poder versus Força. É o livro mais conhecido, best-seller dele, né? O Dr. David Hawkins foi um psiquiatra norte-americano que, na minha visão, ele é o maior especialista de comportamento humano do mundo, né? Assim, não tem pra ninguém. E ele traduziu aí, né, a ponta do iceberg do que ele fez, que também todo mundo só fala sobre, é a tabela dos níveis de consciência. Mas, gente, isso é só um tiquinho de todo o trabalho que ele fez, do legado que ele deixou. E todo o meu trabalho é isso aqui puro, né? Eu tento, ao máximo, dentro daquilo que está disponível para minha interpretação, trazer e viver isso na minha vida e junto com as alunas. Né? E o amor de mentor-mentorado é diferente. Tem um negócio a mais que é um escolher do compartilhar o caminho, de compartilhar os ensinamentos, de estar vivendo ali os ensinamentos bíblicos juntos, de estar mudando o comportamento a serviço de Deus junto. Porque ele não fala só de comportamento. Como a gente falou, é impossível você falar de autoconhecimento sem falar de Deus. Então, o que ele mostra, né, que a própria tabela é isso, é um caminho para você se aproximar de Deus. E quando você escolhe compartilhar esse caminho com uma pessoa, não tem nada mais bonito e puro. Então, é um outro nível, é um outro patamar de amizade. Fica diferente. Às vezes, aquela amiga você conhece a sua vida inteira, mas não tem esse negócio que tem quando você escolhe compartilhar o caminho espiritual com uma pessoa. Sim, porque você sabe que aquela pessoa está tão comprometida com a verdade quanto você. Então, é diferente de você compartilhar com uma amiga que vai te dar um conselho mundano. Perfeito. Né? E uma mentora que tem o princípio, na verdade, né? Na verdade, com V maiúsculo, e que serve a Deus, vem ao encontro do que eu busco, né? Pelo menos para mim, e quem está nessa busca também, faz todo sentido, com certeza. Porque o compromisso com a verdade vai sempre te trazer para um centro, vai sempre a mentora, né, que está ali enraizada na verdade, né, com compromisso com a verdade, vai sempre ajudar a mentorada a voltar para o centro, a descobrir a verdade. Não é né, você não é aquela pessoa que fala, é isso e pronto, acabou. Tá, não, volta para você. Volta para dentro de você, observa você, descubra a verdade.
E Esse é o poder de você ter alguém que vai te escutar sem julgar. Porque às vezes você tá contando pra outra pessoa, a pessoa tá te julgando, a pessoa tá ou se colocando no seu lugar, eu faria isso, eu faria aquilo, por que você não fez assim? É um dar permissão pra que a pessoa seja o que ela é. E isso é o amor verdadeiro, né? mas não seja o que ela é diferente, né? É. Não, seja porque uma amiga, né? Enfim, uma amiga mais do mundo mundano, né? Que não tem esse princípio espiritual, que não faz essa jornada mesmo profunda, ela vai dizer, cá, né? Faz o que você quer, ouça seu coração, seja quem você é. Mas aí, esse quem você é, tá bom. Então, você é aquela pessoa que eu era há 10 anos atrás, né? Não sai do lugar. Mas buscar a verdade é você sair do lugar. É que aí que tá o grande ponto, né? Quando a gente fala quem você é, a pessoa entende que é o ego. Mas quem você verdadeiramente é um ser de amor infinito. É isso que o doutor fala, né? É isso que a gente tenta se aproximar. Então, quando você, por exemplo, observa uma sombra e escolhe agir diferente, quando você observa um defeito e você admite, caramba, tem esse defeito mesmo e não tô conseguindo transcender e tô presa aqui e é isso, é o que tem pra hoje. A minha humanidade não tá me permitindo ser perfeita nesse aspecto. Ok. E você tá vivendo com isso e se permitindo, você tá se aproximando de Deus. Você tá se aproximando mais de você. Então, você se tornar uma pessoa melhor, você se desafiar, você quebrar certos padrões, não te distancia de você, te aproxima de você, se for na direção certa. Perfeito. Perfeito. Tem coisa que nem tem mais o que acrescentar, né? Não tem. Eu só lembrei de uma paciente minha, né? Uma cliente de psicanálise hoje minha. E ela comentou hoje na sessão, né? Ela falou assim, nossa, falando um pouco, né, do que eu faço também é um trabalho que serve a Deus. Eu quero entrar um pouquinho no detalhe, né? Porque eu comecei a entender isso. Essa aluna falou assim, eu já fiz tanta terapia com psicólogas, com outras psicólogas. Nossa, fiz muitos anos de terapia com outras psicólogas e tal. Mas com você na psicanálise, eu já, em poucos meses, já aprendi tanta coisa que eu não aprendi na vida inteira fazendo terapias mais corriqueiras, né? Assim, que a gente conhece aí no mercado. E é muita alegria, né? Isso é o que faz a gente fazer o que faz e trabalhar com o que trabalha e estar conectada com as alunas. Essa é a diferença de um profissional que está conectado com a verdade de Deus, que quer buscar a verdade e que entrega isso para o outro, e de um profissional que é só um repetidor de teorias. Pode ser um excelente, altamente competente, mas acho que o grande ponto é você servir a Deus, dar toda a glória a Deus. Tanto que quando elas falam, obrigada, nossa, o que você faz, o que você fez, não sei o que, sou eu. Falo de verdade, não sou eu. Primeiro, você quis, você buscou, você se entregou no processo. E o que eu entreguei para você não veio de mim. Veio quem está acima. Até Jesus, né? Quando ele fazia os milagres, ele falava, foi sua fé que te curou. E quando a gente é uma verdadeira mentora, né? A gente enxerga que se a aluna não quiser, é impossível. E que vem dela e de Deus e a gente só tá lá facilitando o processo. É muito sobre isso, né? E aí, olha que curioso, sabe, Fê? Eu estava lembrando que outro dia, uma colega minha de trabalho antigo, de escola, ela era professora também numa escola, e a gente conversava muito na escola, mas a gente nunca tinha o hábito de ligar uma para outra, alguma coisa assim. 8 horas da manhã ela me liga assim. Ligou, ela nem mandou mensagem, ligou direto. Karina, o que você está fazendo? Eu falei, como que você tá assim, fazendo o quê? Fazendo isso? Como que você já tá fazendo
né, você se formou em psicanálise, faz pouco tempo que você saiu da escola e já tá trabalhando bem e tal, né? E se, né, tá bem no mercado, eu só falei pra ela, falei assim, Deus. Aí ela, Karina, me fala o que você fez. Eu fiz o que todo mundo faz, eu estudei, me formei, fiz tudo o que tinha que ser feito. Mas o resto não estava nas minhas mãos. A maneira como as coisas foram acontecendo para mim, e que eu julgo muito abençoada, não tava nem no planejado. Sim. E é engraçado, né? Porque eu já tive uma fase na minha vida, quando eu era mais nova e tudo mais, de eu não acreditar em Deus. E o motivo que eu não acreditava é porque eu achava que as pessoas punham a fé em Deus e achavam que as coisas iam acontecer magicamente. Hoje, estudando Deus como eu estudo dentro dessa linha, né, dentro de todo o trabalho do Dr. Hawkins, de entender assim a Bíblia por um viés mais atual, mais moderno. Se Deus é infinito amor e infinita bondade, se algo não está funcionando na minha vida, a responsabilidade é 100% minha. Então, o que eu tenho que fazer para curar isso? E aí a pessoa fala assim, mas não adianta nada, você fica fazendo trabalho interior, orando, perdoando, o que isso vai mudar? Gente, é rotina nossa de atendimento, algo mudar na pessoa, na sessão e na vida dela, aquilo mudar. Eu gosto de contar um caso, né, de uma aluna minha que estava brigada com a irmã há 2 anos, e a irmã morava numa cidade do interior e ela morava na capital. E todo fim de semana ela ia para casa da mãe, a irmã morava com a mãe, ficavam na mesma casa, mas não se falavam. E a gente fez toda uma sessão, eu lembro perfeitamente, era uma terça-feira, a gente passou 1h30 da sessão conversando sobre a irmã dela, sobre perdão, choro, falando. E quando ela chegou lá, no sábado, ela queria convidar a irmã para ser madrinha de casamento. Do nada, a irmã virou e deu oi e começou a falar com ela normalmente, como se nada tivesse acontecido, sem ela precisar falar um A, porque aquilo foi curado dentro dela. Às vezes a aluna chega pra você, igual outro dia eu atendi uma aluna, 6 meses enrolando pra falar um negócio pro marido dela, que ela queria sair do trabalho e viver do dinheiro dele. 6 meses enrolando. Quando chegou na hora H, o que aconteceu? Ela trabalhou emoção, a gente conversou. No dia, o marido escutou de um amigo que a melhor coisa que aconteceu na vida dele foi a esposa parar de trabalhar, que foi aí que ele virou homem de verdade. E pum, ela falou pro marido, ele só falou, tá bom, se é o que você quer, tudo bem. E ela ficou remoendo aquilo, mas na hora que você trabalha a emoção interna, o externo se torna fácil, o externo te aceita, as coisas começam a fluir de um outro jeito. E, gente, pelo amor, hein? Não tô falando que a mulher não tem que trabalhar. Era o que ela queria naquele momento, pelo momento e contexto de vida, né? A gente tá aqui porque a gente ama nosso trabalho, né, cara? Sim. Eu não consigo imaginar a minha vida sem esse trabalho, sem essa conexão, sem estar vivendo na pele isso que a gente vive todos os dias, né? De autoconhecimento, de... E aí, quando eu comecei a entrar nesse mundo aí, nessa nova página da minha história, né? Não é que eu encerrei a educação, né? Mas eu tô vivendo de uma outra forma tudo aquilo que eu já sou, né? Foi revelado dentro de mim maneiras de usar ainda melhor os meus dons, né? Então, quando eu falo assim, foi Deus que aconteceu, eu só fiz o que tinha que ser feito, fui fazendo o que tinha que ser feito, né? E aí as coisas foram acontecendo, mas não é que for acontecendo, então as coisas foram acontecendo magicamente. Lógico que eu também tive que fazer meu trabalho interno. Eu tive grandes momentos até críticos em que eu tive que me jogar mesmo nos pés de Deus e às vezes bravejar com Deus, brigar com Deus, aquela busca, né, o que eu falei agora há pouco, dessa honestidade radical. A gente pode sim entrar lá dentro e olhar o que tem de mais feio com coragem, porque é dali que vai sair muita luz. É ruim fazer isso, tá, gente? Não é legal. Mas depois o alívio é tão grande que o negócio até vicia. É aquele negócio que você... Hoje em dia eu brinco, eu vejo uma sombra, eu fico feliz. Eu falo, gente, que bom que eu tô vendo isso. É sinal que eu vou curar. Quando você começa a ver, é que você vai se aproximando da cura. E não é também assim, no dia seguinte, né?
Tem coisa que demora anos, tem coisa que demora realmente 5 minutos. Tudo no tempo de Deus, mas a partir do momento que a gente começa a ver, é porque a gente vai curar. Deus é tão bom com a gente que ele não deixa a gente ver sombra se não for para curar. Exatamente. A partir do momento que a gente... Né, a cura não tá em ter as respostas certas, está em a gente saber fazer as perguntas certas. E quando a gente identifica e entende o padrão e entende o que está acontecendo, é isso que vai permitir a cura. E não é um gatilho, um fato. É um comportamento enraizado que está dentro de você, que gera uma emoção que você vai repetindo. É um olhar com a consciência, né? E não com interpretando e conectando o fato, não é com a mente. Não é só com o coração. É com a consciência. É trazer luz, né, para a sombra. Isso faz toda a diferença. E é uma coisa que exige um pouquinho de coragem mesmo. Inclusive nos momentos de crise, né, dona Karina? Teve um episódio recente. Essa aqui me deu um susto, gente. Foi andar de cavalo, caiu do cavalo, foi parar na UTI. Conta como é que foi essa história pra gente, Kai. Como que toda essa relação, né, do seu alinhamento com esse processo, com a espiritualidade, te ajudou durante tudo isso. Conta um pouquinho pra gente. Só para contextualizar, a gente vinha falando assim, né? Toda essa minha trajetória de autoconhecimento, de olhar para dentro, de olhar para sombras. Então, tem sido, né? Tem sido um trabalho de muito compromisso com isso, né? De amadurecer a minha espiritualidade. E isso refletir na minha vida física, né? Então, baseado também no seu método, na sua proposta, nas obras do Dr. Hawkins, né? Que traz a técnica do deixar ir. Então, eu já vinha nessa empreitada, vamos dizer assim, de olhar para essas sombras, então olhar para os meus medos. Uma sombra muito grande que eu sempre tive bastante foi de medo, principalmente medo de doença, medo de alguma coisa acontecer no meu corpo, de medo de acidente. Então, às vezes eu gosto de voar de avião, mas eu morro de medo, eu passo muito mal, essas coisas, né? Então, eu já vinha trabalhando ali esse deixar ir, né, camadinha por camadinha desse medo, dos medos todos, né, já há um tempo. E aí eu vinha, a paixão pelos cavalos começou a acontecer há pouco tempo, né, desde o ano passado. E esse ano eu comecei a fazer aula, passeios, me envolver mais com animais que são maravilhosos. E aí, num belo dia, num domingo, eu estava fazendo um passeio a cavalo com outras amigas. E esse cavalo disparou muito. E ali eu perdi o controle do cavalo. E aí eu acabei decidindo até me jogar, porque ele não parava de jeito nenhum. Pera. Decidindo. Conta pra gente um pouquinho. Quem decide se jogar do cavalo, galera? Calma, pausa. Na minha cabeça foi isso que aconteceu. Eu decidi me jogar, porque eu não tinha tanta experiência, né? Então, tudo que eu sabia fazer, eu fiz e não adiantou. Na minha cabeça, eu pensei assim, se esse cavalo decidir me jogar, porque ele estava assustado comigo também, porque eu estava assustada, ele ficou assustado. E aí, um cavalo assustado, ele pode querer me jogar, ele vai querer fugir, e uma pessoa em cima de um cavalo, ele quer se livrar do peso para poder correr mais rápido. Se ele decidisse me jogar, ia ser muito pior. Eu vou me jogar? Eu não sei o que esse cavalo vai fazer comigo. Pensei, né? Ainda fiquei estudando, assim, não, se eu me jogar agora, eu vou cair nessa lixeira. Aí caí, né, me joguei. Só que eu me machuquei bastante. Eu caí no chão, assim, e caí de um jeito muito desengonçado, bati daqui, bati dali. Conforme eu caí meio sentada, mas logo vieram pessoas para me ajudar. E aí uma das amigas que estavam comigo no cavalo é médica, e ela já me deu aquele primeiro atendimento, cuidado e tudo. Conforme ela me deitou assim, veio todo o medo. Porque no primeiro instante eu falei, não, só bati o bumbum. Quando eu fui deitada assim, eu acho que o negócio não foi tão
tão simples, né? E naquele momento veio todo o medo. Todo o medo de todos os medos veio todo de uma vez, assim, né? Porque agora eu estava diante de uma possibilidade de morte ou de ficar seriamente lesionada. Tipo, tetraplégica. Tetraplégica, Quantas assim. histórias a gente não escuta, né? Pessoas Isso. famosas. Até o do Super-Homem, não foi? Que ele caiu do cavalo. Várias histórias bem drásticas, Fortes. né? Enfim, e aí naquela hora veio todo o medo possível que poderia existir dentro de mim, eu imagino, né? E aí, no mesmo momento que eu tive o medo, eu tive a entrega. Eu entreguei completamente. Entreguei, falei, Deus, eu estou nas suas mãos, eu sou sua filha, que seja feita a sua vontade. Glorinha Chelsea deu. Eu não pedi Deus me livre, não me deixa tetraplégica, qualquer coisa nesse sentido. Pelo amor de Deus, me salva. Eu só me entreguei. Que seja feita a sua vontade. Mas você realmente sentiu isso ou foram Eu palavras da senti boca pra fora isso. de tanto treinar? Fala Não, isso. eu senti de dentro. Foi assim. Não é que, tipo, peraí, eu acho que eu tenho que fazer isso. Não. É pra isso que a gente treina, né? Que é na hora da crise que a gente tá aqui. Foi uma entrega total. E depois, no hospital também, conforme vai fazendo exame, o primeiro exame parecia que estava ok, umas fraturas na lombar, no acesso transverso, tranquilo. Mas aí o médico ficou desconfiado com a cervical, aí já ficou mais tenso, possibilidade de cirurgia e aquilo, e a possibilidade real de... Estava rondando ali a possibilidade real de um risco real de ficar tetraplégico. E o tempo todo eu me mantive muito confiante no amor. Que pudesse acontecer qualquer coisa, mesmo que eu viesse a ficar tetraplégica, eu tenho certeza, tinha certeza que Deus ia prover tudo para que eu fosse feliz, para que eu sobrevivesse da maneira como Ele quer, imagina para mim. E aí eu mantive, né? Eu fiquei calma, fiquei tranquila durante o período todo. Foi um grande aprendizado. É mais uma vez, né, que a gente fala que a gente não pode julgar pela situação da pessoa qual que é o estado interno dela. Tem o caso ali do homem-elefante, que ele era uma pessoa que tinha toda uma deformação, mas o nível interno dele era de um amor profundo, um nível de consciência profundo, e ele conseguia ser gentil, mesmo as pessoas, né, maltratando, desdenhando e tudo mais. Ele, de tanto ser provocado, ele chegou nesse nível. Então, quando você entende isso, você fala assim, ok, é horrível ficar tetraplégica, mas se foi o caminho que Deus escolheu para eu me aproximar dele, eu vou aceitar. E quando você sabe que não tem esse vazio... Sim. Eu não me senti vazia, não me senti desamparada, de jeito nenhum. Em nenhum momento me senti desamparada. Por Deus. Em nenhum momento eu questionei, Deus, por que isso que aconteceu comigo? Não é que eu evitei esse tipo de pensamento, não houve esse tipo de pensamento. Aconteceu. Porque você não estava conectada com esse tipo de... Glorinha Chelsea deu. Glória Chelsea deu. Cá, então assim, depois dessa história, acho que vamos acabar encerrando, né? Foi muita emoção, mas eu queria te fazer uma última pergunta. Você que passou por isso agora, se tivesse uma pessoa em crise, o que você deixa de ensinamento para essa pessoa, de legado, para que essa pessoa consiga lidar no momento da crise? Você como psicanalista, você como uma pessoa que, né, passou por todo esse processo recentemente. O que eu gostaria de dizer, assim, para deixar como ensinamento, eu acho assim, primeiro, a gente não precisa esperar chegar numa crise para a gente acreditar que Deus está com a gente o tempo todo. Se a crise chegar, é uma boa oportunidade para você ter mais certeza ainda, maior confiança de que Deus sempre, sempre vai prover a sua sobrevivência, sempre está com você. Basta você aceitar que Ele esteja com você, porque Deus
não desampara, nunca. Foi isso que eu aprendi, né? E isso que eu gostaria de deixar de legado, de ensinamento, que foi o que eu mais senti nesse momento, para as pessoas que estão em crise e que se dediquem em oração, em confiança em Deus, e as coisas que acontecem são sempre para o nosso bem. Muito bom, cara. Uma delícia conversar com você, como sempre. Obrigada. Dessa vez com câmeras. É. Mas é sempre muito bom estar com você, compartilhar e poder falar desses assuntos que a gente tanto ama. E nem sempre tem abertura para falar em alguns lugares, né? E a gente está com abertura de falar isso para as pessoas que querem. Sem impor para ninguém, para quem faz sentido, quer assistir, tá aqui, né? Obrigada por ter topado essa missão. Eu que agradeço. Obrigada, Fê. Foi um prazer. Eu também Adorei. adoro esse assunto, então poder falar um pouquinho disso, poder trazer essa mensagem é um prazer, é uma bênção mesmo. Obrigada. Glorinha, tchau, se deu. Glória a Deus.